Então, para a gente concluir ângulos, viu? Que são as nossas duas aulas, nós vamos ver os ângulos alternos. Ó, ângulos alternos, eles são chamados de alternos pela classificação tipo aqui. Se fosse para me pedir para você classificar nessa figura, quais são os ângulos alternos, né? Que eu tenho nessa figura. O nome já está dizendo, se é alterno, eles são de lado alternado. Então, ó, quem é o alterno do 4? É o 6. Quem é o alterno do 3? É o 5. Então, assim, é o ângulo que eu vou pegar ele sempre em forma de x, em forma contrária, ou seja, o ângulo contrário ao outro é que eu chamo de ângulo alterno, né? Então, aqui, ó, quem é o alterno do 4? É o 6, porque é o que está do lado contrário do 4, ó. Quem é o alterno do 3 é o 5, porque é o que está ao lado contrário do 5. Bem aqui, no outro desenho, quem é o alterno do 1? Então, é o lado contrário do 1. Então, se o 1 está do lado direito, o alterno dele está do lado esquerdo, ó, é o 7. Quem é o alterno do 2? Então, se o 2 está do lado esquerdo, o alterno dele vai ser o 8, que vai estar do lado direito. Então, eu sempre vou pegar um ângulo contrário ao outro. Isso é que são os alternos. O que você vai ter que atentar aqui para na hora de responder uma atividade ou na hora de marcar, que é o seguinte, ó, que se esses ângulos estiverem aqui, ó, dentro do ângulo, eles são alternos internos. E se eles estiverem colocados aqui, ó, pelo lado de fora da figura, né, da marcação dos ângulos, eles são alternos externos. Então, eu tenho dois tipos de alterno. O interno, que é o que está marcado aqui entre as duas retas paralelas da figura, ó, e tem os alternos externos, que são os que estão marcados fora das duas retas paralelas, viu? Mas o alterno é sempre assim, é um lado alternado. O nome já está dizendo, é alternado. Então, o que é o alterno de algo que está do lado direito, o correspondente a ele vai estar do lado, se ele é do lado direito, o correspondente a ele vai estar do lado esquerdo. Se ele estiver do lado esquerdo, o correspondente a ele vai estar do lado direito, né? Então, eu vou pegar a marcação desses ângulos, né? Sempre assim, formando um X, ó, 4 e 6, 3 e 5, né? Como você pode ver aqui, ó. Ó, o 1 com o 7, o 2 com o 8, né? Sempre lado contrário um ao outro, na marcação do alterno externo. Então, é simples assim, viu? Aqui embaixo, ó, aqui nesses ângulos aqui, ó. Se fosse para a gente pegar os alternos, né? Vamos ver aqui, ó. O alterno. Opa, reduziu. Diminuiu a figura. Vamos lá. Se eu vou pegar a marcação contrária, lembra, eu tenho aqui, ó, eu vou pegar a marcação interna, que é o que vai estar colocado aqui dentro do ângulo, né? Que aqui vão ser os alternos internos, ou seja, ó, o D, o alterno dele é o F. E o C é o E aqui, ó, né? Isso aqui são os alternos internos, viu? Ó, como você pode ver na colocação bem aqui do lado, ó, o C, o D, o E e o F, né? Eles são os alternos internos porque estão aqui no meio das duas retas paralelas, viu? E aí agora, quem seriam os alternos externos? São aqueles que estão fora da figura, ó, né? Fora das retas paralelas, ou seja, o A e o B, o G e o H, certo? Aí aqui, quem é o alterno do A? Eu vou pegar aqui formando um X, ó. O alterno do A é o G. Quem é o alterno do B é o H, né? Então tá aqui você está vendo, ó, A e G, B e H, e eles são os alternos externos porque eles estão fora da figura. O que a gente vai ver aqui em relação aos alternos, ó? Que um ângulo alterna ao outro, ó, como você está vendo aqui, ó, o B, eles são internos, né? O A e o B, e o A é alterno do B aqui, ou seja, eu tenho um alterno interno, ou seja, vocês estão vendo que eles estão de lado trocados, né? Estão de lados contrários. Então, ângulos alternos, os valores da medida deles são iguais. Então, nesse caso aqui, eu sei que o A é igual ao B, viu? Então, como eu sei que o A é igual ao B, a gente faz aquele mesmo cálculo que a gente fez no outro assunto, ó. Qual é o valor do A? O valor do A está bem aqui, ó. 3x mais 50. Qual é o valor do B? É x mais 14. Então, 3x menos 50 é igual ao valor do B, que é o x mais 14, viu? Aí, resolvendo da mesma forma como a gente fez naquele cálculo, ó.
separar as letras antes da igualdade e só os números depois da igualdade, tá vendo? Ó, 3 menos x, ou seja, o x aqui era positivo, né? O x ali era positivo, ele passou para o outro lado negativo, né? Então o x aqui, ó, ele era positivo, passou para o outro lado negativo. O 50 era negativo, passou para o outro lado aqui positivo, né? Porque passa pelo sinal de igualdade, muda de sinal, né? Então você está vendo, né? Sim. Aí depois disso feito é só resolver. Eu tenho 3x, tiro 1x, fica 2x. Se eu somar 14 mais 50, eu vou ter 64, viu? Aí, quando chega bem nesse ponto aqui, ó, é aquilo que a gente tinha feito, né? 2x igual a 64, então fica x igual ao 64, viu? E o 2 que estava ali junto com o x vai para onde? O 2 que estava ali junto com o x, ele vem aqui para baixo, ó, viu? Aí você está vendo, 64 dividido para 2, o valor do x é 32, viu? Aí, se for para dar o valor de cada ângulo, você sabe que um é igual ao outro, você pode substituir em qualquer um dos dois aqui, ó. O mais fácil da gente substituir é o B, porque o B é x mais 14. E a gente sabe que o x deu 32. Então, você somando 32 mais o 14, né? Ou seja, 32 graus mais o 14 graus ali, eu vou ter aí 46 graus, né? Então eu vou ter 46 graus. Então cada lado daquele ali, ó, viu? Ou seja, o valor do A é 46 graus e o valor do B é 46 graus, né? Na hora de substituir para descobrir o valor do ângulo, eu posso caçar o mais simples. Ó, como aqui eu tenho que multiplicar 3x para diminuir de 50, e aqui está mais fácil, é só botar o valor do x e somar mais o 14, está mais fácil, né? Ou seja, 32 mais 14, 46, viu? Aí você vê que aqui, ó, os dois, né, tanto A como o B, eles são iguais a 46 graus. Mais abaixo a gente vê os colaterais. Os colaterais é diferente dos alternos, mas os colaterais é da mesma forma. Tem os colaterais internos e os colaterais externos. Só que os colaterais eles são do mesmo lado, a gente não pega ele de forma alternada, ó. O colateral do 3 é o 6, o colateral do 4 é o 5, né? Então, o alterno são lados contrários. Os colaterais são os que ficam do mesmo lado. E esses aqui são colaterais internos porque estão no meio das duas retas, ó, das duas retas paralelas. E esses aqui vão ser colaterais, só que eles vão ser colaterais externos, viu? Aí é da mesma forma. O colateral do 2 é o 7, o colateral do 1 é o 8, viu? Aí nesse caso aí já são os ângulos que estão do mesmo lado de cada reta, viu? Mas da mesma forma, eu tenho o interno e externo. Lembra, alterno a gente pega assim, é 3 com 5, 4 com 6, o 2 com 8, o 1 com 7. Mas como eles não são alternos, eles são colaterais agora, então os colaterais são os que pertencem ao mesmo lado. Então é o 3 com 6 e o 4 com 5. Uma coisa para a gente saber agora sobre a questão dos colaterais, tanto interno como os externos, ó. Quando você junta, lembra que colateral é o que está do mesmo lado da reta, ó. Então, se eu juntar o D com o E, se eu juntar o C com o F, né, que aqui são os colaterais internos, o que que acontece? A soma desse D com E e desse C com F, ó, a soma desse D com E e desse C com F, ela sempre vai dar 180. Então, o que que acontece? A soma entre dois ângulos colaterais, ele vai dar 180, né? E a mesma forma, tanto colateral interno como externo. Se você pegar bem aqui o A com o H e o B com o G, né, e fizer as duas somas, ou seja, se você somar esse pedacinho aqui com esse pedacinho aqui, vai formar uma linha reta, né? É como se ele tivesse os dois montados assim, ó. Então, esse ângulo ele forma 180, viu? Que é a mesma coisa do interno, né? Se você pegar essa metadezinha aqui e somar com essa outra metade, vai dar 180. Então, os ângulos colaterais, tanto internos ou externos, viu? A soma da junção dos dois ângulos vai ser sempre igual a 180. Não tem como, né? Sempre vai ser igual a 180. Aqui tem um cálculozinho feito, ó. Nós temos dois colaterais aqui, só que externos.
viu? Aí você está vendo, ó, se você juntar essa metade com essa outra metade, ou seja, se a gente botasse esses dois ângulos juntos, viu? O ângulo A, ó, ele viria bem para cá, e aí formaria aqui, ó, um ângulo reto, né? E esse ângulo reto seria 180. Então, como você está vendo aqui, ó, diz que o A vale 2x e que o B vale 3x menos 20. Então, ó, se eu somar o valor do A mais o B, eu sei que vai dar 180. Então, quem é o A? É 2x. Esse 2x eu vou somar com quem? Com o valor do B, que é quem ele? 3x menos 20, né? E essa soma desses dois valores vai sempre dar 180. Como é que a gente resolve? Do mesmo jeito, como equação do primeiro grau, né? Então, como é que a gente vai fazer? Aqui, antes da igualdade, ó, já estão as duas letras. Então, aqui já vou somar, ó. 2 mais 3 vai dar 5. Está aqui o 5. Né? Então, 2x mais 3x, 5x. Igual a 180. Esse menos 20 aqui, você sabe, ele está no lugar errado. Ele vai ter que ir lá para depois da igualdade. Como é que ele é menos 20? Quando ele chegar lá depois da igualdade, ele vai chegar aqui, ó, mais 20, né? Então, repete, 5x, 180 mais 20 vai dar 200, né? Aí lembra como é que a gente resolve isso aqui? Você vai colocar lá 5x igual a 200, né? Como está feito ali. Só que o que que acontece? Aquele 5 que está ali junto com o x na hora de resolver, né? Aquele 5 que está aqui, ó, ele vai vir para onde? Ele vai vir aqui para baixo, né? Viu? Então aí vai ser 200 dividido para 5. Então aqui, ó, 20 dividido para 5 dá 4, né? Sobrou o zero, baixou o zero, porque sobrou, né? Aí dá 40. Então, ó, o x é igual a 40, viu? Aí, se quiser descobrir o valor de cada ângulo, é só você pegar esse valor do x e botar aqui, né? Substituir o x. Ó, a gente já sabe que eles dois são... A soma dos dois, né? Vai dar 180. Se a soma dos dois vai dar 180, os dois não são iguais. Então, diferente dos alternos, que se eu descobrir um, eu sei quanto é o valor do outro, viu? Aqui no colateral não é assim. Se eu descobrir um, eu não sei. Esse um não já me indica que o outro ângulo é igual, um é igual ao outro não, viu? Aqui os valores vão ser diferentes. Então, para a gente descobrir os valores dos ângulos aqui, a gente tem que substituir os dois, ó. Para a gente descobrir o A, então o A é igual a 2x. Quanto é que vale o x? Vale 40. Então, 2 vezes 40, o meu A vai valer 80. Então, tá aqui, ó, o meu A vale 80 graus. Então, aqui é o valor do A, né? Que corresponde ao valor da letra A. Eu sei que é 80. O B, você vai fazer da mesma forma. 3 vezes quem é o x? É 40. Aí, menos o 20. É menos os 20 graus. Aí, como é que vai ficar? 3 vezes 40, viu? 3 vezes 40, 120. Aí 120 menos os 20, né? Menos os 20. 120 menos os 20, aqui no caso eu vou ter o 100. Então o valor do B vai ser igual a 100 graus. Então você vê que fica diferente dos colaterais, viu? Né? Totalmente, aliás, é diferente dos alternos, né? Viu? Então, enquanto lá os dois ficaram iguais, aqui os dois ficaram diferentes. Ó, como você pode ver, ó, o A deu 80 e o B deu 100, né? Então, aqui o cálculo do B deu 100 e o cálculo do A deu 80, viu? Então, nessa situação, a gente sabe o seguinte, que os valores dos ângulos colaterais, um ângulo é diferente do outro, mas a soma dos dois dá 180, certo? Bem aqui na atividade, eu vou tentar ajudar vocês a resolver essa segunda questão, viu? Vou tentar aqui fazer com você. Vamos fazer aqui essa segunda questão aqui. Vamos ver o resultado que vai dar aqui, né?
que ela é uma das mais complicadas, assim, porque ela exige um pouco de raciocínio, né? Então vamos ver aqui, ó. Na hora de calcular, lá diz o seguinte, que as retas R e S, elas são paralelas. Então, bem aqui, para a gente fazer essa reta R, né, e essa reta S, do jeito que está ali, a gente já sabe que elas são duas retas paralelas, né, a R e a S, como está colocado ali, ó, né. Aí, bem aqui, vem um ângulo daqui para cá e vai outro dali para lá, né. Se a gente for seguir essas linhas, como diz a história aqui, ó, se eu for seguir essa linha aqui, ó, eu vou formar um triângulo, ó. Vocês estão vendo? Aí o que que acontece? Esse ângulo dessa marcação aqui, eu já sei que ele é 112, porque já está colocado ali fora, ó, né? 112. Aí o que que acontece? Se eu for seguir aqui para o outro lado, ó, para fazer um ângulo de 180, então ali fora é 112, né? Seguindo aqui para formar os dois lados do ângulo, para dar 180, então se eu tenho 112 para 180, esse ângulozinho que eu criei bem aqui dentro aqui, ó, ele vai medir 68, né? Esse ângulozinho que eu criei aqui dentro, ele vai medir 68. Aqui a gente já sabe que é o ângulo X, né? Que está colocado ali. Aqui a gente já sabe que aqui é o X, né? Aqui é o X. Certo? Então, desse jeito eu acabo montando bem aqui o ângulo. Esse 112 aqui, ele só vai servir para mim descobrir quanto é esse ângulo bem aqui, que a gente descobriu que ele é 68 graus, né? Para mim poder montar meu cálculo, falta ainda a marcação desse ângulo. Só que bem aqui, ó, diz que é 40. Aí lembra, ó, aqui é uma linha reta. Aí eu vou ter a questão do alterno interno, né? Ou seja, ó, esse lado aqui é igual ao lado contrário dele aqui, ó, né? Um lado é igual ao outro, o lado contrário. Então, se bem aqui ele mede 40, seguindo a mesma linha, né? Que aqui está do lado direito da linha, né? Ó, tá do lado direito. Então, eu sei que ele é alterno, então aqui do lado contrário, aqui também vai medir 40, ó. Então, bem aqui dentro também vai medir 40. Então, eu acabo montando um triângulo menor aqui embaixo e acabo descobrindo as medidas dele. Então, quais são as medidas do ângulo desse meu triângulo aqui, né? Quais são as medidas dos ângulos do triângulo? Um ângulo é x, né? Que somado com o outro ângulo que a gente descobriu ali, que é 68, que deu 68, somado com o outro ângulo que a gente descobriu que é 40, que é o ângulo alterno do ângulo lá de cima, né? Do 40 que estava colocado lá em cima. Aí o que que a gente sabe? Que se a gente somar os três ângulos internos de um triângulo, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, nós vamos somar os três ângulos internos aqui de dentro, 68 com 40 mais o x. Então a gente já aprendeu em anos anteriores que os três ângulos internos de um triângulo ele dá sempre 180, certo? Então aí você resolve agora. Então, x mais 40 mais 68, ou seja, ó, se você resolver aqui logo, 40 mais 68 vai dar 108. E os 108 graus. E isso igual a 180. É igual a 180. Aí agora a gente resolve com uma equação do primeiro grau. Ou seja, antes da igualdade aí vai ficar só o x. Certo? Antes da igualdade fica só a letra x. Então vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. X é igual ao 180, né? O 108, como está ali do lado errado, né? Porque lembra, antes da igualdade ficam só os números. Esse 108 tem que ir lá para o outro lado. Então, para cá, lá ele é mais, para cá ele vai vir menos 108. Viu? E aí você diminuindo aí 180 menos o 108, o valor do x aqui vai sobrar 70. Você pode fazer a continha aí, né? Que vai sobrar 72 graus, viu? Então a letra correta aqui seria a letra
C, viu? Para você marcar. Também para ajudar no exercício.